Magistrados mineiros estão destinando valores referentes a penas pecuniárias para o combate ao coronavírus em suas comarcas. Já foram destinados mais de 8 milhões de reais. Como é feita a iniciativa e qual a sua importância nesse cenário atípico de crise fiscal e sanitária em Minas e no Brasil? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES, em mais uma edição especial e à distância por conta da quarentena imposta pela pandemia. Nosso entrevistado é o juiz Fábio Gameiro Vivancos, que é titular da 2ª Vara Criminal e de Execuções da comarca de Vespasiano, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Ele é magistrado há 12 anos e já passou por 2 comarcas, além de outras, como substituto. Esteve em Frutal e Vespasiano, onde está aí há 6 anos. É também pós-graduado em processo civil pela PUC Minas. Doutor Fábio, obrigado por nos atender nessas condições aí remotas. Sem problema, eu que agradeço. Teremos também o quadro Pensamento Literário, que o senhor fará indicações de leitura para a nossa dedicada audiência aí, não é isso? Pode deixar. Muito bem. Eu vou iniciar, então, o nosso tema a respeito, então, dessas penas pecuniárias, porque o senhor foi um dos magistrados aí que destinou, então, recursos dessas penas pecuniárias para o combate ao coronavírus na comarca de Vespasiano. Gostaria que você explicasse para a gente, primeiro, o que são essas penas pecuniárias, né, e qual que é a origem desses recursos. As penas de prestação pecuniária são uma espécie de pena alternativa à pena privativa de liberdade. Então, em algumas situações, para evitar o processo criminal, ou mesmo no final do processo criminal, numa condenação, se substitui essa pena que seria de prisão em casos menos graves, casos sem violência, grave ameaça, a gente acaba substituindo o que seria a prisão pelo pagamento de um valor em dinheiro. Esse valor em dinheiro ele é depositado numa conta única de cada comarca do Estado. E, ordinariamente, a gente faz a destinação dessas verbas pelo menos uma vez ao ano para entidades públicas ou privadas com destinação social. Agora, no caso do coronavírus, o Tribunal de Justiça ele regulamentou de forma extraordinária a destinação para o combate à pandemia. Entendi. Geralmente, esse recurso, então, vem, nessa medida, acontece na área criminal. Exatamente, na área criminal, em processos criminais do Juizado Especial e da Justiça Comum. Sim, o senhor falou que seriam crimes aí de infrações de menor potencial ofensivo, né? Seria até de quantos anos para poder estabelecer um critério? Geralmente, no Juizado Especial, são os crimes de menor potencial ofensivo com penas até 2 anos de privação de liberdade. E na Justiça Comum, aí já não são crimes de menor potencial ofensivo, mas aqueles cuja pena não supera 4 anos de privação de liberdade, a pessoa não seja reincidente e não haja violência ou grave ameaça. Entendi. O senhor disse que, então, que ela sempre tem uma finalidade aí social, digamos assim. Nesse caso, agora, o tribunal destinou, então, para essa contribuição do judiciário ao combate ao coronavírus. Agora, existem algumas destinações que não podem ser feitas de forma alguma, que não podem receber esse tipo de repasse? Sim, existem critérios para a gente repassar esses valores. E existem vedações. Por exemplo, em nenhuma circunstância, esses valores podem ser revertidos para a própria promoção pessoal do juiz, do promotor de justiça, para serviços que sejam, digamos, específicos do Poder Judiciário. A gente quer realmente dar um retorno para a sociedade, tem que ter uma destinação social. Então, por exemplo, o juiz não pode usar essa verba para melhorar a sua prestação jurisdicional. Até seria interessante, mas nós não podemos. A gente escolhe entidades de fora do judiciário que tenham uma finalidade social para destinar esses valores. No caso específico da destinação que o senhor fez lá, foram R$187 mil para equipar um hospital da comarca de Vespasiano, onde o senhor é juiz. O que foi possível realizar com esse recurso lá no hospital? Foram comprados 25 monitores e 5 oxímetros de pulso para montagem de leitos
que vão receber pacientes com coronavírus. Houve um convênio entre a Fundação Vespasianense de Saúde, que é uma fundação sem fins lucrativos, e o município para a criação desses leitos para o combate ao Covid. E nós ajudamos a equipar esses leitos. Esses equipamentos devem estar para chegar, inclusive, entre o dia 15 agora e o dia 20 de maio. Essa parceria é muito importante, né, do judiciário com outros segmentos da sociedade, com outros poderes, para esse combate ao coronavírus, porque nem todas as prefeituras e instituições estavam preparadas para isso, né? Não, com certeza. Foi muito importante. Logo que eclodiu a pandemia, foi classificada como pandemia, houve a criação de um gabinete de crise aí, no governo do estado, com o TJ participando, e cada ator desencadeou uma série de ações aí para o combate ao coronavírus. E o Tribunal de Justiça, ele editou a Portaria Conjunta 952, que autorizou, na verdade até determinou que todos os valores nas contas de prestação pecuniária do Estado todo deveriam ser destinados ao combate do coronavírus. Ou esse dinheiro ia ser destinado a uma conta regional, uma conta unificada do Estado, e depois o órgão da presidência, o grupo de monitoramento e fiscalização do sistema carcerário, iria fazer essa distribuição, ou as comarcas que tivessem demandas específicas poderiam destiná-lo localmente. Então, assim que foi feita essa portaria, o Ministério Público aqui de Vespasiano identificou uma demanda junto ao município de Vespasiano de dar recursos para equipar esses leitos para o combate do coronavírus e fez um requerimento a gente. E, imediatamente, eu fiz um requerimento à presidência do TJ, ao Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário, pedindo autorização para destinar os recursos localmente, e essa autorização nos foi atendida. Muito bem. E essa não foi a primeira vez que o senhor tem uma participação de viabilizar aí projetos sociais na comarca. Eu vou fazer um intervalo agora. Eu gostaria que no próximo bloco o senhor explicasse para a gente outros projetos sociais dos quais o senhor já participou e já ajudou a fazê-los, a viabilizá-los na comarca de Vespasiano. Então a gente volta em instantes. Estamos de novo aí com Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo sobre a iniciativa de magistrados mineiros de destinarem recursos referentes a penas pecuniárias para o combate ao coronavírus em suas comarcas. O nosso entrevistado é o juiz Fábio Gameiro Vivancos, da 2ª Vara de Execuções, de Criminal e Execuções da comarca de Vespasiano, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Doutor Fábio, a respeito, então, dos projetos sociais, quer dizer, além do combate ao coronavírus, também esses recursos das penas pecuniárias podem ser destinados a projetos sociais. O senhor já participou de outros, não é verdade? Sim, todos os anos, a gente destina as verbas que são acumuladas nessa conta, as pessoas que são condenadas ao pagamento dessas prestações pecuniárias vão depositando os valores, e uma vez por ano a gente pede um edital para todas as entidades da comarca que façam trabalho social, para elas submeterem projetos para a gente analisar e aí, em conjunto com o Ministério Público e a Defensoria Pública, poder destinar, escolher, selecionar os projetos mais relevantes e destinar esses recursos para a implementação desses projetos. Então, a gente já destinou milhares de reais para várias instituições da comarca de Vespasiano. Doutor Fábio, o senhor, inclusive, sempre priorizou o esporte aí como um meio de manter as crianças e adolescentes afastadas aí do risco social em comunidades carentes, não é verdade? Sim, dentre essas entidades com demandas sociais que a gente tem, a gente sempre procurou priorizar a criança e o adolescente. Vespasiano é uma área aí com risco social enorme, comunidades muito carentes, e a gente entende que a criança e o adolescente é a chave de tudo. Se a gente conseguir prevenir, dar atividades para essas
crianças crescerem, poderem crescer com foco, com objetivo, longe de drogas e longe da criminalidade, a sociedade toda vai colher os frutos dessa opção. Então, a gente costuma sempre destinar valores para uma entidade chamada GCRIVA, que atua com crianças e adolescentes na comunidade do Morro Alto, um dos maiores aglomerados aí da região metropolitana de Belo Horizonte, e eles fazem vários projetos sociais, e especialmente na área esportiva, que é um dos que dá mais resultado. O esporte tem um papel social importante aí na vida das pessoas, sobretudo em comunidades carentes, né? A respeito aí dessas entidades, o senhor falou, entidades públicas, privadas, com finalidade social, elas podem se candidatar a receber esses recursos, né? Quais são as condições, os critérios para essa participação e inclusão? Devem ser entidades públicas ou privadas, como você disse, elas devem ter essa finalidade social, devem atuar dentro da nossa comarca de Vespasiano, que abrange os municípios de Vespasiano e São José da Lapa, e possuir regularidade, está regularmente constituída, ter um responsável jurídico aí pela entidade. A regularidade fiscal também a gente exige, então tem que ter certidão negativa, não dever para o Estado, para o município, para a União. Então, estando tudo certinho, a gente consegue destinar esses recursos. De quem que é a competência, doutor Fábio, e como que se calcula o valor dessas prestações pecuniárias diante de uma situação infracional ou de um crime cometido? Aí depende. Se a gente estiver falando de uma situação de antes do processo, em que é feito um acordo para evitar que a pessoa seja processada, para evitar o custo de um processo, às vezes a proposta é formulada pelo Ministério Público e homologada pelo juiz. Se a gente já está falando de um processo que já andou, já tramitou, a pessoa foi condenada e o juiz deu o benefício da pessoa substituir a prisão por essa pena alternativa, aí é o juiz que fixa o valor. Entendi. Gostaria que o senhor avaliasse para a gente também aqui, contasse o que tem sido feito a respeito aí, de outras medidas adotadas pelas comarcas, aí, pela magistratura, em relação ao controle da pandemia, ao controle da disseminação do vírus aí no sistema prisional. Assim que eclodiu essa crise aí do coronavírus, houve um acerto entre todos os atores aí do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, e foram tomadas uma série de medidas para prevenir a propagação do coronavírus nas unidades prisionais. Então, também por recomendação do Conselho Nacional de Justiça, foram dadas prisões domiciliares àquelas pessoas que já estavam com um certo grau de autonomia na execução da pena. Então, presos do regime aberto e semiaberto, foi recomendado que ficassem em prisão domiciliar. São presos que já saíam do presídio para trabalhar ou em saídas temporárias, já tinham contato com a liberdade aí não monitorada e passaram a cumprir em casa. Qual que é o objetivo disso? Evitar que essas pessoas saíssem do presídio e retornassem trazendo o vírus. Presos também em situação de riscos, presos com comorbidades, doenças graves, também foram, na maior parte dos casos, liberados, porque caso o vírus se espalhe na unidade prisional, a gente pega as pessoas mais debilitadas, com situações de risco, e evita a contaminação. E também houve alguma ocorrência? Exatamente. E também houve alguma ocorrência no sistema prisional de coronavírus? Houve um caso, salvo engano, que veio da comarca de Poços de Caldas. Nesse caso, o que acontece? A Secretaria de Justiça, ela criou várias portas de entrada, que a gente chama vários presídios, para receber exclusivamente os presos novos, para que eles possam ficar em quarentena antes de serem misturados com os presos que já estão no sistema, como forma de prevenção. Então, nesse caso, numa quarentena dessa, se identificou um preso doente que depois acabou sendo liberado para ser tratado fora para evitar contaminação no sistema. Ou seja, funcionou, então, as medidas deram resultado importante para a parte interna do sistema prisional. Gostaria agora que o senhor avaliasse, no próximo bloco, os efeitos disso fora do sistema prisional, ou seja, se lidar com isso, com a soltura de presos, poderia trazer riscos, outros tipos de riscos, para a sociedade. A gente volta, então, em instantes.
Estamos de novo aí com Pensamento Jurídico, uma produção da Marges. Estamos discutindo hoje a iniciativa dos magistrados mineiros de destinarem recursos de penas pecuniárias para o combate ao coronavírus. O nosso entrevistado é o juiz Fábio Gameiro Vivancos, que é titular da 2ª Vara Criminal e de Execuções da comarca de Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte. Gostaria de falar com o senhor agora, doutor Fábio, a respeito, então, das medidas adotadas aí pelo Judiciário para evitar a propagação do vírus no sistema prisional. Como é que o senhor lida com essa situação e o risco de que a soltura dos presos, de alguns presos, possa aí trazer mais riscos, outros tipos de ameaças para a sociedade? Como é que o senhor lidou com isso? Isso é uma preocupação de toda a sociedade, o pessoal fica com muito medo, mas eu gostaria de lembrar, em primeiro lugar, não foi um benefício para os presos, foi uma medida sanitária para evitar a propagação do vírus no sistema prisional. Lembrar sempre que o Estado ele é garantidor da integridade física dessas pessoas privadas de liberdade. Então, numa situação excepcional de pandemia, foi feita essa opção por em alguns casos, liberar presos para prisão domiciliar. São presos, como eu já disse, que já estavam com contato com a liberdade, já tinham direito a saídas temporárias, trabalho externo. Então, são presos que já saíam sem monitoração do presídio. Não são os presos mais perigosos, os presos em casos de regime fechado, somente excepcionalmente a gente libera esses presos. Ou seja, ele só deixa de dormir na prisão, né? Já estava fora o dia todo. Né? Um preso que já sairia, ele só deixa de voltar para o presídio à noite. Em dados preliminares, que já foi feito o estudo pelo pessoal do Grupo de Monitoramento e Fiscalização, eles estão percebendo um baixíssimo índice de retorno desses presos às unidades prisionais. Ainda não há dados completos, não foi feito um estudo completo, mas os dados que a gente tem até agora demonstram que não está havendo prejuízo à segurança pública pela liberação desses presos do regime semiaberto, aberto e dos presos do regime fechado em situação mais crítica. Até porque são presos mais idosos, doentes e que não causam assim, tanto perigo à sociedade. E tem sido baixa essa reincidência, né? Qual é a recomendação que o Conselho Nacional de Justiça deu para esses casos? O Conselho Nacional de Justiça deu várias recomendações. Uma delas, a liberação desses presos do semiaberto e aberto para o cumprimento domiciliar, o adiantamento de benefícios do pessoal do regime fechado, especialmente em unidades com lotação maior, presídios sem estrutura de saúde, de atendimento médico. O CNJ recomendou a revisão das prisões cautelares para a gente usar esse mecanismo da prisão cautelar somente em último caso, para a gente diminuir a superlotação do sistema, que esse sistema superlotado que a gente tem, ele favorece a propagação desse tipo de epidemia. Presos, por exemplo, presos por prisão alimentar, débito alimentar, que são presos por prisão civil, determinou-se que fossem liberados esses presos. Então, essa série de medidas também foram recomendadas pelo próprio CNJ na recomendação número 19. E se não for superada, encerrada a quarentena, aí, eles podem retornar à prisão? Claro, a gente vai analisar caso a caso. Muitos deles, no curso dessa quarentena, já estão obtendo outros benefícios, já poderiam ter o direito de sair de qualquer forma. Alguns casos a gente já trabalha muitas vezes com progressão antecipada, por exemplo, do regime semiaberto para o aberto, dependendo do comportamento, liberar alguns meses antes. Se essas pessoas já foram liberadas e já demonstraram responsabilidade no cumprimento da pena, a gente pode autorizar já essa progressão antecipada, mas nos casos em que haja bastante pena para cumprir, o juiz, terminada a pandemia, pode determinar o retorno à situação anterior. Muito bem, eu volto a esse tema daqui a pouco, doutor Fábio. Eu gostaria agora que o senhor fizesse indicação de leitura para o nosso quadro Pensamento Literário, para a nossa aí dedicada audiência. Por favor, o que o senhor tem para nós? É interessante, nessa época de quarentena, a gente está tendo um pouco mais de tempo, podendo sair de casa, a gente acaba voltando para a leitura. Um livro que eu tinha comprado há um tempo e não tinha conseguido ler, eu consegui ler agora.
ele chama-se Direto de Washington, que é uma autobiografia do Washington Oliveto, um dos principais aí, publicitários do país. É muito interessante que, além de ser uma pessoa muito inteligente, com um senso de humor incrível, ele conta todo o bastidor de como funcionava o mercado publicitário, e mesmo a cultura popular aí do Brasil, de televisão, da década de 80, 90. É bem interessante, é uma história muito bacana. Uma boa indicação, com certeza, para esse período aí de quarentena. Doutor Fábio, agora na questão aí, eu falei da baixa reincidência em função dessas medidas de soltura adotadas aí para enfrentamento da pandemia, evitar a propagação no sistema prisional. É feito algum acompanhamento desse detento que saiu, que ganhou essa, digamos, foi beneficiado com essa liberdade provisória? É feito algum acompanhamento para evitar fugas e outros delitos? Você pode utilizar o sistema da monitoração eletrônica. Infelizmente, o número de presos é muito alto para o número de dispositivos que a gente tem, mas em casos mais graves, geralmente a gente libera com a monitoração eletrônica. E na portaria do Tribunal de Justiça existe uma obrigação desse preso comparecer na unidade prisional mais próxima da residência dele, para demonstrar que ele não fugiu, que ele está cumprindo corretamente essa prisão domiciliar. Então, há um controle, sim. Muito bem. Bom, eu conversei aqui com o juiz Fábio Gameiro Vivancos, que é titular da 2ª Vara Criminal e de Execuções da comarca de Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte. E discutimos aí sobre a iniciativa de magistrados mineiros de destinarem recursos aí de penas pecuniárias para o combate ao coronavírus em suas comarcas e também sobre as medidas adotadas para evitar a propagação no sistema prisional. Doutor Fábio, obrigado pela entrevista, foi um prazer falar com o senhor aqui no Pensamento Jurídico remotamente. Eu que agradeço, Orion. Muito obrigado pela oportunidade. Bom, nós ficamos por aqui. Se você que participou quiser ver a entrevista na íntegra, vá ao nosso canal da Amarges no YouTube ou pelas redes sociais e também no site da Amarges. Obrigado e até a próxima.